Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. Vamos orar? Sempre deve ser assim. Rei meu, amado Senhor, como sempre, a sua presença é imprescindível. Ai de nós andarmos sem ti, ou até mesmo eu pregar sem a presença do seu Espírito Santo. Certamente será ou seria um caos, seria um desastre, porque é a sua chama que ilumina os lares que vivem em escuridão. É seu fogo que aquece. Os marujos, assim como Paulo fez quando os reuniu, pois assim como este fez, que eu posso hoje acender uma fogueira, para que no meio dessa tribulação, dessa caminhada, todos que estiveram com frio se aquecem, porque a palavra revelada aquece o coração do sedento e do faminto. Em nome de Jesus. Amém. Com muita fé que orei esse início de pregação. Gente, Atos 17, 10. Eu vou dar uma pequena retrospectiva do capítulo anterior. O capítulo anterior eu não vou, vamos falar, esmiuçá-lo, mas eu vou explicar para você o acontecido, porque eu não vou deixar, obviamente, de citar e explicar o contexto no qual nós estamos estudando. Estamos dando continuidade às viagens de Paulo, né, cujo Silas era seu acompanhante, também havia Timóteo, seu famoso escudeiro, fiel escudeiro, né? E diz a palavra do Senhor no capítulo anterior que Paulo e Silas continuaram a sua peregrinação e foram até Tessalônica. Tessalônica, inclusive, tem cartas, né, que o próprio Paulo escreveu, né, carta aos Tessalonicenses, né? E essas cartas, tem 2 cartas registradas, por quê? Porque Paulo iniciou um trabalho espetacular em Tessalônica. Porém, a Bíblia fala sobre acontecimentos, né? Quando Paulo passou por Tessalônica, pois a Bíblia diz que, como sempre, Paulo, quando ia de cidade em cidade, né? o seu lugar onde ele procurava pregar a palavra do Senhor é para aqueles que procuravam o Senhor, ou seja, dentro das sinagogas. E no dia de Shabat é o término que se usa no término hebraico, que é o dia de sábado, né, cujo a igreja primitiva respeitava, né? No dia de sábado, Paulo ia na sinagoga e ali Paulo, em Tessalônica, pregava a palavra do Senhor e dando as devidas revelações para os judeus da sinagoga de Tessalônica sobre quem era o Messias, o Mashiach, né? Obviamente, Paulo, como sempre, apresenta de forma sábia, construída, direcionada, o nome do Senhor Jesus Cristo para os habitantes de Tessalônica, né? E assim aconteceu em vários sábados, houve discussões, diz a palavra de Deus, porque, claro, nem todos concordavam com aquilo que Paulo estava expondo na sinagoga de Tessalônica, mas por causa da palavra de impacto de Paulo, que era um homem cheio de Espírito Santo,
obviamente conseguiu convencer muitas pessoas importantes, muitos judeus, e a Bíblia diz inclusive muitas mulheres que ocupavam uma posição social, ou seja, aparentemente eram pessoas, mulheres ricas, né, de influência, que foram convencidas pelo poder que havia nas palavras do apóstolo Paulo. E não é de se surpreender que logo depois disso se levantou um grupo de judeus invejosos que, por causa da dureza do coração desses, se levantaram contra Paulo e, de novo, Paulo teve seus perseguidores. De cidade em cidade, sempre tem que ter perseguidores. Jesus avisou, né, meus amados? Quando você prega a palavra de forma verdadeira e genuína, com certeza vai trazer um divisor de água. Até mesmo naqueles que procuram Deus, porque a seu conhecimento, dentro de uma sinagoga, as pessoas que se reúnem numa sinagoga é para procurar Deus. Então, mesmo dentro do grupo daqueles que querem saber acerca de Deus, haverá sempre um divisor de água, um grupo que vai ver e um grupo que vai prevalecer cego, por causa da dureza do coração dessas pessoas, né? Então, Paulo ia de cidade em cidade e, obviamente, lançava a sua rede. Mas, claro, entendia que nas regiões onde Paulo passava, para salvar vida, tinha que entrar, obviamente, no território dos duros de serviço. E automaticamente provocaria perseguição, né? Pois cada vez, meus amados, que vocês se posicionam e elevado no espírito a dar chance à pessoa perto de você de se salvarem, não se surpreenda, meus queridos, das retaliações, né? Mas vamos lá, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 10 agora, nós vamos falar sobre o acontecimento em Bereia. Eu já falei, inclusive, já preguei sobre essa passagem, né? Que, a meu ponto de ver, é uma passagem muito esclarecedor, muito edificante sobre a maneira que uma pessoa deve ter a receber a palavra de Deus. Ou seja, um semeador sai para semear. Assim diz a parábola do semeador que Jesus expõe no livro, nos evangelhos, né? Que um semeador saiu para semear. Mas mesmo que o semeador saia para semear, o resultado final não depende apenas do semeador, mas depende da condição da terra. Ou seja, do solo que vai receber a semente que o semeador carrega em si. E os habitantes de Bereia, realmente podemos dizer que é um perfeito exemplo, uma perfeita referência que se encontra dentro da maneira desse povo receber a semente que é a palavra de Deus lançado pelo apóstolo Paulo. Não se pode dizer nada acerca de Paulo, que é realmente um homem de Deus, cheio do Espírito Santo e escolhido pelo Senhor. Agora, o solo em Tessalônica, o terreno de Tessalônica e o solo e o terreno de Bereia eram dois terrenos diferentes. E você pode ser o homem mais ungido do mundo,
Você pode ser um apóstolo levantado por Deus com toda a autoridade. Até mesmo o próprio Jesus, mesmo lançando semente, nem em todas as regiões houve resultado realmente, um resultado significante. O que dizer de Nazaré? Já vou falar sobre isso. É o que dizer de Jerusalém? De Jerusalém. Há regiões, há espaço, há terrenos que justamente por causa do seu solo, mesmo que a semente seja boa, ela não é recebida. E no caso da Bereia, eles tinham, claro, um coração diferente dos habitantes de Tessalônica. Logo que anoiteceu, diz a palavra, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. De novo, vamos procurar pessoas que procuram Deus. Entenderam? Isso é um bom começo. Eles foram até lá. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande, anota, interesse. Com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Sublinha, todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Bom, quem dera, meus amados, que todos fossem como os habitantes de Bereia. Quem dera, meu Deus. Cada vez que eu viajo, cada vez que eu tenho oportunidade de visitar terrenos, espaços físicos, as pessoas tenham a nobreza. Quem dera que todos aqueles que estão me vendo aqui sejam terra de Bereia. Eu quero nesta noite lhe convidar a examinar seu terreno. A examinar sua vida, seja autocrítico de você mesmo para ver se você está apto a inclusive receber aquilo que estou pregando hoje à noite para você. Quem dera que todos fossem como os habitantes de Bereia, mas infelizmente não é o caso. Hoje, há tantas teorias e linhas teológicas que a primeira linha de pensamento que alguns descobrem, o que eles fazem? Eles abraçam. Sem tomar o cuidado de saber se aquilo está fundamentado sobre a palavra de Deus ou não. Há muitas tendências hoje. O que dizer no YouTube? O que dizer hoje nos livros que se lê por aí? Há muita salada, diversidade, linha de pensamento, mas tomara que vocês sejam como os habitantes de Bereia. Tomara, e nós vamos entender as qualidades, nós vamos entender aquilo que fazia com que esse povo se tornasse um povo sábio, inteligente e não enganado. Porque o engano entra na vida de pessoas que, primeiro, por muitos, por falta de conhecimento da palavra de Deus, sofrem. Sofrem e têm um líder que merecem ter. Por quê?
Porque em vez de adorar a palavra, adoram quem? Um líder, uma pessoa que um dia talvez lhe conquistou por um abraço ou por carisma, talvez. Cuidado. Vocês têm direito de julgar Paulo. E não está errado julgar Paulo. Porque assim Deus diz para uma das igrejas de Apocalipse: algo bom tenho eu contigo, é que você colocou à prova os apóstolos que não são. Mas também há apóstolos que são, mas precisam ser colocados à prova. E Paulo foi colocado à prova. Ele foi colocado à prova pelos habitantes de Bereia. Não é nada errado você me colocar à prova. Ao contrário, eu vos peço, coloca-me à prova, é seu dever me colocar à prova. É em você estar com sua Bíblia e ver se realmente condiz, se verdadeiramente Pastor Cristo está sobre a palavra, se ele não viaja por aí, se ele não está criando uma nova doutrina, uma nova religião, uma nova tendência. Não, meus queridos. A palavra é a palavra. Pois saiba que Deus, ele vê nobreza. Ele vê nobreza numa pessoa que possui a palavra. E mesmo que essa pessoa não tenha revelação de muitas coisas, porque o que os habitantes da Bereia tinham como revelação? Se nem sequer tinham ouvido falar, sabia quem era o Messias deles. E que tinha passado e que não tinha tido oportunidade de conhecê-lo. Deus, ele vê nobreza numa pessoa que possui a palavra, e mesmo que essa pessoa não tenha revelação de muitas coisas, se ela quer agradar o autor do livro sagrado, que é a palavra de Deus, então certamente em seu tempo a revelação virá. Mas ele vai sempre se agarrar na palavra de Deus e ter como referência para julgar alguém a Bíblia, as Escrituras. A Bíblia diz que antes de chegar a Bereia, Paulo, ele discutiu, durante vários sábados, como eu tinha falado anteriormente, durante vários sábados seguidos, tinha discutido com as pessoas da sinagoga acerca da verdade, tentando convencê-los. E de uma cidade para outra, se notou uma diferença entre a essência do coração das pessoas. Eu falei no início que havia um solo, um terreno em Tessalônica, um tipo de solo, e havia outro tipo de solo em Bereia. Certamente o solo de Tessalônica se encontrava muitas pedras de tropeço. Um solo bem diferente. E na verdade, isso é real, que há nações mais endurecidas do que outras. Há igrejas mais sensíveis do que outras. Há igreja mais sensível pelo Espírito Santo do que outras igrejas. E há cidades mais endurecidas do que outras. E o que dizer de Nazaré? O que dizer de Nazaré? Haveria alguém que você conhece que viria de Nazaré? Você conhece alguém que veio de Nazaré?
Sim? Então me disse que se você me fala de Jesus, e eu lhe digo, não, Jesus, ele nasceu em Belém. Jesus cresceu em Nazaré, mas nasceu de Belém. Consegue entender? Alguém que você conhece vem de Nazaré? Pois a Bíblia diz que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré, a cidade onde Jesus passou sua infância, sua adolescência, né, em Nazaré. Mas quando iniciou seu ministério, Jesus não conseguiu fazer milagre. A Bíblia diz que não conseguiu fazer milagre. Mesmo que ele quisesse, ele não conseguiu fazer milagre. Por quê? Porque Nazaré igual incredulidade. Nazaré era associado à palavra incredulidade. E não é de uma pessoa. Não era de duas pessoas. Quando Jesus abriu a Torá, o rolo sagrado na sinagoga, e assim leu acerca de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, curar, pôr em liberdade os algemados, e começou a ler sobre Isaías, fechou a Torá e diz assim, hoje se cumpre. O quê? Os doutores da lei, os fariseus ficaram indignados e pegaram Jesus e empurravam para se lançá-lo a precipitar no famoso monte das precipitações, que inclusive até hoje está e existe. Olha a incredulidade desse povo. Nazaré iguala incredulidade. Você sabia qual discípulo veio de Nazaré? Só pode ter um, gente. Só pode um vir de Nazaré. O próprio Tomé. O próprio Tomé veio de Nazaré, meus queridos. Por quê? Não é de se surpreender, meus queridos, que a incredulidade o dominava. Existem regiões que realmente são caracterizadas por justamente uma opressão, caracterizada por uma opressão de potestade, principado, onde realmente as forças inimigas trabalhavam numa área dessa cidade. A cidade onde a luxúria reina. Assim, de uma maneira tão explícita, foi em Sodoma e Gomorra, onde a luxúria, o pecado, a impureza era... E a cidade, que são assim, onde as potestades e principados especificamente dominante, exerce uma força e um poder de amarrar as vidas dos habitantes. No caso de Nazaré, era justamente essa tendência, a dureza do coração ao ponto de um povo ser cego para não querer ver, por causa da incredulidade do coração dos habitantes de Nazaré. Bom, então em tudo, meus amados, nós aprendemos que há região onde batalhas espirituais são travadas por causa da dureza do coração dos moradores. Pois, por causa disso, poucas pessoas conseguem enxergar a verdade. Bereia era bem diferente. Bereia era sábia. Bereia era prudente. Bereia não queria errar. Bereia
não queria julgar da maneira errada. Não queria errar no seu julgamento a respeito de Paulo. Mas queria julgá-lo pela palavra do Senhor. Na verdade, se tudo aquilo que Paulo dizia se alinhava com os ensinos dos profetas, então por que se opor a Paulo? Por quê? Por que se colocar Paulo como inimigo se tudo aquilo que Paulo diz condiz com aquilo que tenho como referência, que é a verdade, que é a palavra de Deus? Olha só, diz a palavra do Senhor, veja aí, que eles receberam a mensagem com grande interesse. Bereia. Com grande que? Interesse. Não apenas com interesse. Com grande interesse. Grande interesse. Repete a palavra, por favor, comigo. Interesse. Isso. De novo. Interesse. Bom, se aquilo que se esconde nas Santas Escrituras não lhe desperte interesse, então certamente jamais reconhecerá a pregação de Paulo quando Deus lhe dará a chance de entendê-la. Porque onde há interesse, há valorização. E onde há valorização, também há prioridade. E o interesse, pois levou os moradores de Bereia a querer o quê? Cavar, a querer buscar água no poço de Jacó. Gente, como o interesse é importante. Eu sei particularmente que eu sou uma pessoa que quando faço as coisas, ou faço mesmo ou não faço. Ou seja, se eu tenho interesse numa coisa, meu querido, eu não provo água, eu me jogo. Talvez seja por isso que Deus me escolheu, para fazer esse propósito, porque eu sou uma pessoa decidida, decisiva e lutador por aquilo. E verdadeiramente o interesse é o início de todas as coisas. É o início de você descobrir aquilo que é necessário se revelar. O interesse e o princípio é o primeiro passo para a descoberta do maior achado. Porque se não há interesse, não haverá busca. E se não há busca, tampouco Jesus se revelará para os que não querem. Claro, Jesus diz, não dê pérolas aos porcos. Porcos não se interessa a Bíblia. Ou seja, pessoas que não se interessam e não querem resposta acerca do Salvador, para que você vai gastar tempo com essas pessoas que não querem nada com nada? Eu não vejo mal de você, por exemplo, realmente me considerar e amar as minhas músicas de adoração, de louvor. Vocês podem achar-me muito lindas, muito bonitas. Mas eu sei que tem passado pessoas no ministério da OSI que essas pessoas, elas não tiveram o interesse por Jesus Cristo, mas interesse para Paulo, mas não por Jesus Cristo.
E consequentemente, isso levou essas pessoas a desistirem. Por quê? Porque a motivação de você se aproximar de Deus e conhecer a verdade deve ser nobre. Se não tiver interesse em você descobrir a Bíblia nesse ministério, por mais que você me aprecie, por mais que você me considere, você não vai prevalecer. Porque meu papel sempre será colocar você para Jesus. E se você procura olhar para mim, eu vou fazer isso. Jesus. E se você procura ver e valorizar aquilo que não é para valorizar, sempre seja eu. Ou seja, os líderes instituídos dentro desse ministério vai desfocar o seu foco errado para você focalizar o que deves tu focalizar. Então, se não há interesse, não haverá busca. E se não há busca, tampouco Jesus se revelará para os que não querem. Pois quantas pessoas têm um conceito já estabelecido, que chega inclusive dentro do Ministério da AUS, já tem um conceito estabelecido. Pois quando essas pessoas têm conceito estabelecido, pois essas pessoas certamente elas não recorrerão na palavra, mas sim terão como apoio o que? A sua religião e os seus costumes. Isso está errado. Isso está errado. Agora, qual é o antônimo? O antônimo de interesse. Antônimo significa contrário. Qual é o contrário do interesse? Aí eu procurei no dicionário. O antônimo de interesse é desleixo, desatenção, ou seja, fala aí. Tá. Nossa, legal. Falou? Falou a palavra. O que ele disse? Não, que eu gosto de ouvir, mas o que acontece é que o sono foi maior do que eu, então, sabes, mas coloca um filme de ação de Hollywood, vai estar assim, ó. Começa a falar da vida alheia e vai começar a falar. Desleixo, desatenção, descaso, descuido, contrário de interesse. Apatia. Quando você vê uma pessoa interessada, gente, dá para ver. Ele está aí. Ele está presente. Estou aqui. Tem pessoas que estão presentes e podem não estar. Assim como estão com Deus, tem pessoas que estão por estar na igreja e não estar com Deus, mesmo levantando as mãos, porque o interesse, ele desperta a pessoa a produzir empenho, força, entusiasmo e uma busca incessante por uma decisão em avaliar que aquilo vale a pena. Por acaso, alguns desses aditivos fazem parte da sua vida religiosa? Por acaso. O objetivo da palavra é que você se enxerga nela, tá? Então, muitas vezes eu coloco o espelho para que você, de repente, se enxergue e diz assim, peraí, isso sou eu. Bom, o interesse, ele leva a pessoa a se esforçar por prazer e não por imposição de outros. Se você é do tipo sempre avançar, porque seu líder diz assim, você fez isso, você orou,
você leu a Bíblia de manhã, você fez isso. Gente, no início, bom, ok, pode ser, mas, pessoal, por favor, gente, se você não tem interesse pela palavra de Deus, o que nós possamos fazer por você? Não foi por causa de Paulo, não foi por causa de Paulo de Tarso que os habitantes de Bereia tiveram interesse. Eles tiveram interesse porque queriam ter interesse sobre o tema. Eu não posso ter interesse. Eu não posso fazer com que você tenha interesse por você mesmo. Eu pregando a palavra de Deus, se você não tem interesse, o que eu posso fazer? Continuar a pregar para uma geração que não quer nada com nada? Então fico dentro da minha casa e vou falar a palavra de Deus para quem quer. O interesse leva a pessoa a se esforçar por prazer e não por imposição de outros. O interesse provém de uma decisão própria e apenas é despertado se a pessoa consente, ou seja, se a pessoa quer. Que mais os habitantes de Bereia fizeram? Diz assim, examinando todos os dias as Escrituras. De novo, examinando todos os dias as Escrituras. Se você quer que Deus veja nobreza em você, então, meus amados, procurem conhecer o nobre Rei dos Reis. Todos os dias nas Escrituras. Porque ali a nobreza. Se você se contenta sempre com o raso, então certamente, cada vez que Paulo vai querer te ensinar, você não vai entender. Mas se você tem prazer em examinar as Escrituras todos os dias, encontrarás pérolas que Deus entrega para os que têm interesse de possuí-las. A palavra examinar, eu procurei, a palavra realmente como está em grego, é a palavra anacrino, examinar, anacrino. E anacrino é traduzido como examinar, eles examinavam, anacrino, julgar, investigar, verificar, analisar cuidadosamente, questionar. Mas por que isso? Porque há muitas formas de fazer pergunta. Muitas fazem pergunta para criticar, como faziam os fariseus. Mas há pessoas que fazem pergunta, que questionam para saber. Consegue entender? Há muitos contendedores que fazem pergunta para assim fazer com que Jesus seja pego. Porque atrás da pergunta há malícia. Mas há pessoas que questionam porque querem saber e querem aprender. Isso era o caso dessas pessoas que tinham nobreza, meus queridos. Agora, veja como é interessante o fato que a palavra acrino é também traduzido como julgar. Eles julgavam, eles examinavam, eles julgavam, ou seja, Bereia julgava o discurso de Paulo. As revelações de Paulo pela palavra no qual se apegavam. Pois tudo aquilo que você julga deve ser pela palavra de Deus. Quando você se julga a si mesmo, você pode se julgar a si mesmo. Você quer saber quem você é? Então pega a palavra de Deus e julga-se por meio dela. Quando se julga a si mesmo, julga-se pela palavra de Deus e veja o quão distante você se encontra do varão perfeito. Porque a palavra de Deus é a perfeição. É a imagem do varão perfeito, porque na palavra de Deus há o DNA puro.
do caráter e da pessoa de Cristo. Examinar, meus queridos, não é apenas ler, examinar não é apenas usar um versículo isolado para torná-la doutrina. Examinar demanda tempo, dedicação, interesses, amor, profundidade, entrega, prazer e capacitação. Agora, entenda uma coisa muito importante nessa noite. Você lembra da mulher chamada Lídia, que ouvia Paulo à beira do rio, o sábado, e que no meio de outras mulheres, Deus viu em Lídia algo diferente que fez com que Deus abrisse o entendimento de Lídia para que ela entendesse as revelações que Paulo estava falando. Por que Deus, no meio de mulheres que estavam ouvindo a palavra de Deus, essa mulher que se destacou de todas as outras mulheres, chamada Lídia, se destacou e Deus decidiu que a essa o entendimento, a luz, viesse até ela e que as escamas dos seus olhos caíssem para que não se tornava mais cega, mas sim pessoas que vissem aquilo que precisava ser visto. Por quê? Porque Lídia, ela tinha um coração nobre. O terreno, o solo estava propício para receber a semente de Paulo. Pois, contudo, meus amados, examinar as Escrituras deve ser feito com o coração de Lídia, porque Deus resiste ao soberbo. Então, entendemos que para reconhecer e entender a palavra de Paulo, não é apenas um assunto de busca, mas sim de essência do coração. Porque não é porque você fez 5 anos de teologia na melhor universidade, na melhor escola, que conseguirás, claro, entender os mistérios da Bíblia. Já vi pessoas que passaram 5 anos ou toda a vida examinando aquilo que até agora não consegue explicar e nem sequer entender. Passaram 5 anos examinando a Bíblia, examinando a Torá, e mesmo assim o seu julgamento não é justo. Eles erram no seu julgamento porque estão cegos por causa dos seus corações contaminados pelo vírus do orgulho e da soberba. Eu quero terminar no versículo 12. Diz assim: e creram muitos dentre os judeus, bem como dentro dos gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Versículo 13 diz assim: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões, e imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Uau! Vamos lá. Concluindo, e presta atenção. Quando a palavra de Deus foi pregada em Bereia, pois novamente as retaliações viram contra Paulo. Sempre acontece. É normal, Jesus advertiu acerca disso. E os judeus de Tessalônica, eles foram até Bereia para agitar e confundir o povo de Bereia. Ou seja, Paulo estava sendo ameaçado. Estava numa situação perigosa. O que a Bíblia diz? Diz a palavra que imediatamente, repete essa palavra, imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Que lindo! Isso que é igreja, meus amados.
Vejam como os irmãos em Cristo protegiam o seu líder, protegiam o seu pastor. Vocês defendem os profetas de Deus? Vocês são aqueles que são sensíveis por aquilo que Paulo poderia precisar? Vocês protegem seus profetas, os profetas de Deus? Paulo tinha respaldo no corpo. E hoje muitos querem andar desagarrados e viver sem servir sua liderança. Meus queridos, é cada um por si. Mas quem é irmão de Paulo, meu querido, pois certamente protegerá Paulo. Quando os irmãos se deram conta de que os judeus de Tessalônica viram contra Paulo e trazer bagunça e ameaçar Paulo, pegaram Paulo imediatamente e o levaram para o litoral. A palavra de Deus diz que imediatamente interviram para proteger o ungido. Que tremendo! Pois mesmo que o nome desses irmãos não apareça na Bíblia, não seriam esses dignos de serem citados? Sim, com certeza sim. Porque você não pode ter o chamado de Paulo, meus queridos, mas você pode fazer parte e colher daquilo que Paulo faz. Pelo cuidado, pela proteção e zelo em servir o ministério de Paulo. Porque Paulo não pode fazer tudo sozinho. Você já se perguntou se Paulo precisava de você? Porque quando seus irmãos se deram conta que era o momento de ajudá-lo, Paulo não precisava gritar: tem alguém para me ajudar? Não. Imediatamente eles estavam presentes. Se vocês têm condição de agir imediatamente, quando Deus lhe deu condição de agir por amor ao ministério no qual você se inseriu, então por que não o fazes? Por que não o fazes? Nem todos têm um chamado de Paulo de semear. Mas há pessoas nos bastidores que foram plantados perto de Paulo, que deveriam ter essa sensibilidade em se preocupar a saber daquilo que Paulo precisa. Porque tem pessoas que têm dom, que inclusive não lhe foi outorgado a Paulo. Tem pessoas que têm dom nos bens de poder abençoar a obra do Senhor, de poder disponibilizar um cavalo para Paulo, a fim de o levar para o litoral. Mas será que os irmãos estão atentos àquilo que sua autoridade poderia precisar? Quando uma pessoa começa a entender que a obra de Deus não é algo, não é a obra egoísta, não é o meu milagre, o meu, mas entender que um trabalho de grupo, de corpo, é uma missão altruísta, de conjunto, a pessoa começa a sensibilizar e começar a focar e entender o propósito pelo qual Deus colocou esse irmão perto de Paulo.
Então, se você tem condição de agir imediatamente quando Deus lhe deu condição de agir, faça-o. O amor ao outro leva a pessoa a protegê-lo e agir. Você já se interessou saber se Paulo precisa de um cavalo para ser levado para o litoral, a fim de se escapar dos judeus malvados? Procure se interessar pelas necessidades de Paulo. Porque se és participante do seu ministério, preocupa-se em protegê-lo e não dividi-lo, mas ajudá-lo. Amém? Foi uma palavra hoje de ensino. O Senhor nos ensinou a sermos mais sensíveis, a sermos servos, a ver com nobreza, afinal, a nos tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Meu Pai amado, que possamos ter esse povo de Bereia como referência nas nossas vidas nessa noite. E certamente temos aprendido, Senhor, sobre a disposição de coração que devemos ter para assim receber a Sua palavra cada vez que nós estamos em frente dela. Que o espírito crítico de algumas pessoas que chegam com preconceitos estabelecidos, endurecidos no coração, possa nessa noite mudar e a se arrepender e procurar a nobreza, Senhor, procurar a simplicidade, o amor, a lealdade que se encontrava nesse povo da Bereia. E oro nesta noite para que os irmãos que servem o ministério de Paulo, seja quem for Paulo, se sensibiliza em se preocupar imediatamente, diligentemente, aquilo que Paulo poderia precisar, sem necessariamente Paulo precisar lhe pedir, porque isso é o amor e a sensibilidade em querer proteger a quem se ama. Obrigado, Senhor. Amém.